João, vou ler aqui no Evangelho de João 14, que diz assim: não se turbe o coração de vocês. Crê em Deus. Creiam também em mim. Jesus está falando. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-lhe lugar. E se eu for e lhe preparar lugar, voltarei e o levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. É promessa do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse para não perturbar o coração de vocês. Jesus Cristo disse para crer em Deus. Jesus Cristo disse para crer também nele, em Jesus Cristo. Jesus estava ali próximo a morrer, falando com os seus discípulos, dizendo aos seus discípulos que na casa de meu pai há muitos aposentos. Jesus estava falando para os discípulos, e se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. Eu vou preparar lugar para vocês, Jesus dizendo para os seus discípulos. E Jesus também fala conosco hoje. E Jesus está preparando lugar para nós hoje. Jesus Cristo dizendo aos discípulos: se eu for e lhe preparar lugar, voltarei e o levarei para mim mesmo. Jesus foi. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Jesus subiu ao céu. Jesus foi preparar lugar para nós. Jesus disse que vai voltar. É promessa. Voltarei e o levarei para mim. Jesus prometeu ao discípulo que ia voltar. Ia levar o discípulo para ele. Jesus vai voltar e vai nos levar para ele. Jesus Cristo, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa é a promessa. Que Jesus vai voltar e vai nos levar para ele, para onde ele estiver, nós está também com ele. E Jesus continuou falando para os discípulos: vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse Tomé, um discípulo do Senhor Jesus Cristo: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Tomé perguntou para o Senhor Jesus. Tomé fez essa pergunta para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo respondeu para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus respondeu para Tomé que ele é o caminho. Jesus é o caminho que leva ao céu. Jesus é a verdade que liberta. E só Jesus tem a vida eterna para nos dar. E Jesus continua falando: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse que ninguém vai ao Pai, a Deus, a não ser por Ele, a não ser por Jesus. Ninguém vai ao Pai, Deus, a não ser por Jesus. Jesus continua falando: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Jesus disse que se o discípulo conhecesse ele, conhecia também o Pai, Deus.
Jesus Cristo continua falando, já agora vocês os conhecem bem e têm visto. Vocês conhecem e têm visto o Filho, o Pai. Disse outro discípulo do Senhor Jesus, Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe disse para Jesus mostrar o Pai. Isto bastava. Jesus respondeu para Filipe, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, Filipe. Você não me conhece, Filipe, Jesus Cristo disse. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, vocês não me conhecem. E Jesus Cristo continua falando com Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que... Jesus continua falando. Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Jesus faz essa pergunta para Filipe. Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas. Jesus dizendo para Filipe que as palavras que Jesus falava não era apenas dele, mas do Pai, de Deus. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Jesus dizendo que o Pai, Deus, que vivia nele, em Jesus, estava realizando a obra dele aqui na terra com Jesus. E Jesus Cristo continua falando, creia em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Creia. Jesus disse para crer nele. Quando ele dizia que ele estava no Pai e que o Pai estava nele, Jesus disse que era para crer. Creia em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Ou creia em mim por causa das mesmas obras. Porque as mesmas obras que Jesus estava fazendo aqui na terra é as mesmas obras de Deus. O Filho do Pai. Ele diz, creia pelo menos por causa das mesmas obras. E Jesus continua falando, digo-lhe a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus falando que todo aquele que crê nele, em Jesus, também fará as obras que ele tem realizado. O que importa é crer. Se a igreja crê hoje, a igreja vai realizar as mesmas obras que Jesus Cristo realizou quando estava aqui na terra. O que importa é crer. Fará as coisas ainda maiores, porque Jesus Cristo disse, do que essas que Jesus realizou. Porque Jesus disse, porque eu estou indo para o Pai. E Jesus está com o Pai. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está com o Pai. E aqueles que creem no Senhor Jesus fará as mesmas obras que ele fez, ainda maior. Porque Jesus está com o Pai. Jesus está com o Pai, com Deus. Jesus Cristo, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. É promessa. Jesus tem promessa para a igreja.
Jesus tem promessa para aqueles que creem nele. Jesus disse que fará o que vocês pedirem no nome dele. O que vocês pedirem no meu nome, Jesus Cristo diz assim. E eu farei com que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus Cristo diz que faz. O que a igreja pedir no nome do Senhor Jesus Cristo faz. É para que Deus seja glorificado no Filho, em Jesus. É para que Deus seja glorificado. É para a honra, para a glória de Deus. É para que Deus seja glorificado no Senhor Jesus Cristo. Que tudo que a igreja pedir ao Pai no nome de Jesus, Ele fará. Para que Deus seja glorificado no Senhor Jesus Cristo. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus Cristo diz que tudo que a igreja pedir no nome do Senhor Jesus Cristo, Ele fará. Tudo que a igreja pedir no nome do Senhor Jesus Cristo, Ele fará. Para que Deus seja glorificado em Jesus Cristo. Basta crer. É crer. Se crer, verás a glória de Deus. E que Deus nos abençoe.